Palavra de vida eterna, do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então, voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisto os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Preciosidade do Evangelho. A experiência dos discípulos de Emaús. Primeiro ele aparece como um andarilho, depois lhes explica as Escrituras, depois este mesmo Senhor vai partir o pão, o sinal mais importante na igreja da presença do ressuscitado é a Eucaristia. Eles dizem: "O nosso coração ardia", porque Jesus está presente no coração de cada um de nós. Correram para Jerusalém e o Senhor, a igreja reunida, já tinha a experiência do ressuscitado. É uma abundância impressionante de presenças de Jesus. Então, o coração deles começa a arder quando o reconhecem. E eles comunicam depressa. Eu imagino como eles correram para Jerusalém, percorrendo aqueles 11 quilômetros que tinham percorrido na maior tristeza do mundo. E agora, com 2 passos, eles chegam a Jerusalém, porque o coração estava cheio de alegria. Desejo que todos nós, no caminho de cada dia, nós reconheçamos Jesus presente no nosso próximo, nós o reconheçamos na palavra, presente em nosso coração, presente na igreja, presente mais do que tudo na Eucaristia. E assim fazendo, nós descubramos a beleza da nossa vida cristã, de forma que nenhum de nós
ouse chegar ao final do dia e dizer: eu não vi o Senhor, porque todos os dias nós o vimos e experimentamos sua presença e os frutos de tal presença. Palavra de vida eterna.